Olá, tudo bem com você? Aqueles que conhecem o meu trabalho feito nas redes sociais, o meu blog que já existe há 15 anos, o criacionismo.com.br, e os livros que eu publiquei sobre esse tema do criacionismo pela Casa Publicadora Brasileira, devem já imaginar que a lição dessa semana e da próxima semana também me deixaram muito feliz. Voltar a esses temas e ver a igreja estudando esses tópicos, para mim, realmente é motivo de muita alegria. Antes de iniciar o estudo da semana, que foi realmente muito interessante, Gênesis como fundamento, eu quero lembrar você de assistir aos vídeos que o meu sobrinho Eliel tem publicado no canal dele, não só as resenhas de livros, mas também o resumo da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Toda semana, assim como eu tenho feito aqui no meu canal, ele também faz no dele, gravando lá os resumos da lição dos adolescentes. E quero indicar para você também alguns livros que eu escrevi e que foram publicados pela CPB, que podem servir de base aí para uma pesquisa sobre criacionismo. Por exemplo, esse aqui, A História da Vida. Eu diria que é uma boa introdução ao criacionismo. Eu procurei apresentar aqui esses temas que muitas vezes são tratados de modo acadêmico, mais complicado. Procurei traduzi-los aqui, explicar de um modo bem simples. Nesse livro eu agrupei os principais argumentos que me fizeram abandonar o evolucionismo e abraçar o criacionismo, porque eu fui evolucionista até meus 18, 19 anos, mas enquanto eu cursava o curso de Química lá no ensino médio em Criciúma, Santa Catarina, eu tive contato pela primeira vez com o criacionismo, reexaminei todos os meus argumentos e acabei então sendo vencido pela lógica, pelos argumentos que para mim pareceram muito mais interessantes, muito mais condizentes com os fatos científicos. Então aqui nesse livro eu reuni os principais argumentos que fizeram com que eu abandonasse o evolucionismo e abraçasse o criacionismo. Para as crianças, para os juvenis, adolescentes, eu quero recomendar este aqui, Expedição Galápagos. Eu criei uma história aqui com personagens, tudo com base numa viagem de pesquisas que eu fiz às Ilhas Galápagos, lá no Equador, e aqui nesse livro então eu apresento esses lugares, descrevo as coisas que eu vivi por lá, na ótica aqui de um personagem, um garotinho, E no meio dessa trama, dessa história, eu vou apresentando aqui os principais argumentos também que favorecem uma cosmovisão criacionista. E o terceiro, eu vou depois deixar para a semana que vem indicar mais alguns livros, mas hoje eu vou ficar com esses três, é esse aqui, o Terra de Gigantes. Essa aqui é a versão em espanhol, porque foi publicado também pela nossa editora adventista lá na Argentina. O Terra de Gigantes é como a capa já mostra, um livro sobre dinossauros, no qual eu apresento a versão criacionista para a origem e extinção dos dinossauros. Também é uma história, tem personagens aqui, é uma aventura, e no meio da trama também, no meio da história, eu vou apresentando aqui os argumentos, as informações, e eu tenho certeza que você e seus filhos vão apreciar bastante esse livro aqui, Terra de Gigantes. Semana que vem, então, eu mostro mais alguns livros, e eu acho que valeria a pena você ter esse material em sua biblioteca, para que você possa formar uma visão de mundo, uma cosmovisão criacionista bem fundamentada, bem embasada aí em bons argumentos bíblicos e também científicos. Esses livros são da CPB, cpb.com.br. Muito bem, a criação como fundamento, a lição dessa semana, e o verso principal da lição, o verso para memorizar, é João capítulo 1, versos 1 a 4, um texto muito interessante em que João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Veja que interessante, aqui João ele ecoa as palavras de Moisés, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Então João procura identificar o Criador lá de Gênesis, aqui em João, como sendo o próprio Jesus. Jesus, o agente criador. Jesus, que não era apenas um ser humano ou um profeta. Jesus, que é o alfa e o ômega no Apocalipse, aquele que existe para sempre, ele é eterno. Ele foi o agente criador lá no princípio. E como é bom saber disso, Porque ele é o Criador e é o nosso Salvador também. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que pode nos ajudar em nossas angústias, necessidades, aquele que prometeu recriar a terra e mostrou que tem poder para isso porque criou a terra já, porque criou o universo na verdade. Então, é muito bom saber que Jesus não é apenas um ser humano. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, o nosso Criador e também o nosso Redentor. A lição começa dizendo aqui que
ao longo da semana, nós veríamos e vimos de fato, né, que os primeiros capítulos de Gênesis servem de base para a doutrina do sábado, a origem do mal, o Messias e seu plano de salvação. O dilúvio universal também está narrado aqui nos primeiros capítulos da Bíblia, e inclusive Jesus relaciona o dilúvio com a sua segunda vinda, linkando dois eventos literais, portanto. A aliança estabelecida com Abraão está lá, e também com Adão e Eva, né? A estrutura da cronologia bíblica, o poder da palavra falada de Deus. Deus fala e acontece. Se ele tem poder para criar a vida do nada, ele pode também recriá-la um dia. Então nós podemos crer nisso. A natureza da humanidade, a Bíblia apresenta lá no comecinho já que Adão foi criado do pó da terra e Deus soprou nele seu fôlego, portanto Adão passa a ser uma alma vivente. Os seres humanos não têm uma alma imortal, são mortais, portanto, isso está lá bem claro no Gênesis. O casamento entre um homem e uma mulher, a instituição sagrada do casamento, apresentada aqui nos primeiros capítulos de Gênesis também. A administração da terra e seus recursos, ou seja, a verdadeira mordomia. A Terra não é uma deusa, Gaia, a Terra não é um organismo vivo e nós aqui integrados com ela. Não, a Terra é o nosso planeta, os seres criados são os animais, as plantas, nós somos imagem e semelhança de Deus, não somos meramente animais racionais e fomos colocados aqui para, entre outras coisas, administrar a criação de Deus. Nós somos mordomos, portanto, a nossa consciência ecológica, ela brota dessa convicção de que somos criados à imagem de Deus e fomos incumbidos de administrar bem as coisas que Deus criou, a terra e os seres que nela habitam. E a prometida esperança de uma nova criação também está fundamentada ali no Gênesis. É mais ou menos como aquela brincadeira das pedrinhas de dominó, que a gente coloca uma atrás da outra, empurra a primeira e todas elas caem, né? Se a convicção, a fé de que os primeiros capítulos da Bíblia são literais e que constituem realmente a base da nossa fé, não é assim, se essa fé ela é solapada, ela é enfraquecida, toda a teologia bíblica acaba sendo prejudicada. Tudo que está lá adiante, na frente, depois disso, acaba tendo também implicações negativas. Por exemplo, se Adão e Eva não pecaram, porque a história está no capítulo 3, aquilo é um mito, logo a morte não é resultado do pecado, ela passa a ser um elemento inerente da criação de Deus. Que Deus é esse, então, que cria a vida e a morte? Que cria a saúde e a doença? Que cria seres para se alimentar de outros, predação, sofrimento? Que Deus é esse que se vale de seleção natural, de sobrevivência do mais apto para trazer a vida à sua condição atual? Muitas pessoas, quando abraçam o evolucionismo teísta, essa mistura estranha de criação com evolução, no fim das contas acabam abandonando a fé mesmo e se tornando ateias, porque não conseguem harmonizar o seu conceito de Deus com essas duas facetas da realidade, vida e morte, saúde e doença, beleza e feiura e por aí vai, né? Então veja como é importante realmente a gente conhecer esse tema, saber lidar com esse tema. Satanás é esperto e ele sabe que não deu certo a sua tática de destruir a Bíblia ao longo dos séculos. Ele tentou queimá-la, destruí-la, matar aqueles que a divulgavam, mas não deu certo. Ela ainda é o livro mais lido e o mais vendido em todo o mundo. Portanto, o que ele faz hoje? Ele tenta relativizar, ele tenta fazer com que as pessoas pensem que os primeiros capítulos da Bíblia são apenas alegóricos, mitológicos, né? História da carochinha. E com isso ele consegue, então, prejudicar a fé das pessoas em toda a Bíblia. É importante que nós creiamos na historicidade desse capítulo. Tudo leva a crer, pela análise linguística, inclusive, que Moisés não se valeu de elementos alegóricos ali, como é o Apocalipse, por exemplo, um livro com muitos símbolos, né? Muitas ilustrações, metáforas. Gênesis é um relato histórico. Todo o livro é um relato histórico. E assim deve ser compreendido. Muito bem, lição de domingo, no princípio. Eu quero te convidar a assistir a um vídeo que eu gravei com o meu amigo físico Eduardo Litz. Está aqui na descrição do vídeo o link para você assistir. A gente gasta ali mais de meia hora tratando desse tema aqui, porque não dá para esgotar aqui nesse resumo da lição. Que princípio é esse? Tem pessoas que entendem que esse no princípio criou Deus os céus e a terra estaria se referindo à criação do universo, mas será que é assim? Note, quando Deus cria a terra, anjos estavam cantando de alegria, portanto eles já existiam. E se os anjos já existiam, havia um lugar para eles, é isso que a gente chama de céu, né? Um local físico para seres físicos. Jó também fala de seres, de filhos de Deus, que nós entendemos ser seres
humanos de mundos não caídos, nada a ver com esses ETs de Hollywood, né? Mas sim seres humanos não caídos, criados à imagem e semelhança de Deus, em mundos não caídos. E a gente percebe então por esse texto e outras indicações que de fato havia outros seres e havia outras coisas criadas antes de a Terra ser criada. Portanto, esse no princípio aqui se refere tão somente à criação da Terra e os elementos que estão relacionados com ela, aqui a Lua, a nossa estrela mais próxima, né? Enfim, a criação aqui é da Terra. No princípio criou Deus os céus, a atmosfera, aquela parte da criação que separa águas em cima e águas de baixo, os mares, lagos e rios das chuvas, da água em suspensão, e a Terra como sendo a parte em que nós pisamos, né? Não se refere nem tampouco aí ao planeta, né? E sim a parte sólida, a parte que estava coberta por água naquele momento. Depois Deus vai organizar a Terra, no que a gente chama de terraformação, para que ela possa ser povoada por plantas, por animais, depois finalmente pelo ser humano. Então, por favor, assista ao vídeo que eu deixei aqui na indicação, na descrição do vídeo. Eu creio que você vai gostar disso e vai entender melhor essa questão do no princípio. Uma coisa é certa, né? Fica bem difícil defender a ideia de que todo o universo teria entre cerca de 6 a 7 mil anos, como é o caso da Terra, ou da vida na Terra mais precisamente. Então é preciso entender essa questão. Eu vou deixar também aqui na descrição um link para uma palestra em que eu falo sobre essa questão do universo jovismo, né? A ideia de um universo jovem em oposição à ideia de um universo antigo com uma Terra, ou uma vida na Terra jovem. Mas uma coisa é clara, né? Esse texto ele desmonta, ele nos faz abandonar essa ideia de uma evolução gradual ao longo dos milhões de anos. Na verdade, o primeiro capítulo afirma uma verdade categórica: Deus é o Criador. E Deus cria a vida com toda a sua complexidade. Deus cria a vida perfeita lá no começo, e não a vida teria surgido rudimentar e vai se tornando mais complexa com o tempo, um aumento de informação genética, surgimento de novos órgãos funcionais, planos corporais, até chegar à vida como a conhecemos hoje. Então, o modelo criacionista e o modelo evolucionista, eles são opostos nesse aspecto, né? Enquanto o criacionismo entende que a vida é criada perfeita e complexa e infelizmente por causa do pecado vai degenerando, vai involuindo, se posso dizer assim, no modelo evolutivo é o contrário. A vida surge de maneira mais rudimentar, mais simples, e com o tempo, com os milhões e milhões de anos, ela vai se tornando cada vez mais complexa, se eu posso dizer assim. Bom, eu vou citar apenas alguns elementos aqui desse debate criação e evolução, mas vou deixar também na descrição do vídeo alguns links para vídeos selecionados sobre esse assunto, que eu acho bastante importante. Então, por exemplo, a questão da informação genética sempre é uma grande dificuldade para os evolucionistas, porque se há informação, isso demanda uma fonte informante. Se há um código, isso demanda um codificador. Não é? Se há um projeto, isso pressupõe um projetista. Se há um design, isso pressupõe um designer. E por mais que seja tida como simples, qualquer forma de vida tem realmente muita informação necessária ali no seu código genético para que ela possa existir. Isso é tão complicado que eu li alguns anos atrás, e vou deixar também aqui o link, gravei um vídeo no meu canal inclusive. É tão complicado explicar a origem da vida aqui na Terra a partir do nada, né? Ou vida da não vida, coisa que Pasteur já provou ser impossível, que a tese da panspermia cósmica tem ganhado força novamente. O que é isso? É a ideia de que a vida teria vindo do espaço. Então uma bactéria que surgiu em algum local do universo acabou vindo parar aqui, e aqui na Terra ela acabou então evoluindo, ou seja, para ela evoluir também precisaria de mais informação genética para que pudesse surgir novos órgãos, novos planos corporais, não é? Então não é só a questão de aparecer por aqui e sobreviver aqui. É como ela pôde aumentar sua complexidade se não havia mais informação disponível. Mais informação teve que vir do espaço. Você vê que é realmente uma situação assim bem milagrosa, né? bem fictícia, mas essa tese tem ganhado força. Por quê? Os cientistas que escreveram esse artigo a que me refiro, lá na revista de Biofísica e Biologia Molecular, eles dizem que todos os cenários propostos para tentar explicar a origem da vida aqui na Terra falharam. E não sou eu que estou dizendo isso, não são os criacionistas que estão dizendo isso. São cientistas renomados escrevendo para uma publicação científica, uma revista científica, estão dizendo isso, que todas as propostas para explicar ou tentar explicar a origem da vida aqui na Terra falharam, não deram em nada, e portanto eles estão precisando apelar de novo para uma ideia antiga, mas que está ganhando força agora, que é a da panspermia cósmica, ou seja, não surgiu aqui, porque aqui é impossível, não dá tempo.
então ela veio do espaço, já com alguma complexidade. Agora, convenhamos, essa teoria, essa nem teoria pode ser chamada, uma hipótese fictícia, né, ficção científica, não explica nada. Na verdade, é como pegar uma batata quente e jogar para fora. Jogue o problema para fora. Estando lá, você não pode explicar, não tem como explicar, e assim o modelo é aceito pela fé, né? E dizem que os criacionistas é que são pessoas de fé. Enfim, mais duas coisinhas. Numa das edições do livro Origem das Espécies, o cientista Richard Leakey foi bastante honesto em admitir que existem pelo menos duas grandes pedras no sapato dos evolucionistas. Uma delas, segundo esse cientista evolucionista, Richard Leakey, é a origem dos sexos. Como explicar o fato de que em algum momento da história evolutiva aparece um macho e uma fêmea. São duas mutações distintas, aleatórias, como sempre são, em organismos que antes eram assexuados. Aí surge um macho e uma fêmea, no mesmo momento da história, na mesma geografia, porque eles tinham que, afinal de contas, se encontrar para cruzar, eles cruzam e são compatíveis. E do cruzamento do seu material genético, da mistura de seu material genético, surge outra forma de vida, ela também capaz de procriar. Vejam, é uma sucessão de milagres aqui, muito mais difíceis de aceitar do que crer que um ser todo-poderoso trouxe à existência a vida, do que crer que vida surgiu de vida, né? Como ensinava Pasteur. É muito mais complicado crer nesses múltiplos milagres aleatórios do que aceitar o relato da criação, que é bastante simples e lógico também, bastante coerente. Então, Richard Leakey admite de forma sincera e honesta que a origem dos sexos é uma impossibilidade, de acordo com o modelo evolutivo. E a outra pedra no sapato, segundo ele, é a questão da explosão cambriana. Se você analisar o registro fóssil, lá, os estratos do registro fóssil, lá embaixo, né, nos primeiros estratos, está o período cambriano. E nesse período, a vida praticamente explode, todos os principais filos, com toda a sua complexidade, aparecem ali como que num passe de mágica, o que está mais de acordo com Gênesis. Deus falou e os seres apareceram complexos, e não para o modelo evolutivo que pressupõe evolução gradual do menos complexo para o mais complexo. Abaixo do Cambriano você não encontra, por exemplo, um pré-trilobita, esse artrópode já muito complexo, que por sinal é o logotipo do meu blog Criacionismo, né? É um ser aparentemente extinto, já tinha olhos complexos, já tinha órgãos locomotores, já tinha sabe-se lá quantas células com toda a sua complexidade, ou seja, ele aparece do nada no registro fóssil. Cadê os ancestrais? Cadê os elos perdidos, que continuam perdidos? São questões para as quais o modelo evolutivo não encontra respostas, né? Existem muitas outras, e o tempo aqui não permite eu abordá-las em detalhes, né? Mas fica aqui o convite para que você se aprofunde nisso, para que você assista aos vídeos que eu tenho no meu blog, lá com a tag, né, com a classificação Criacionismo. Você vai encontrar muita coisa ali interessante, ou então ler esses livros que eu recomendei aqui no começo do vídeo. A lição pedia para que nós lêssemos então João 1, 1 a 3, eu já li na introdução, é o verso principal, e Hebreus 1, 1 e 2, que apresentam Jesus como o Criador. E termina dizendo assim: Visto que todas as coisas têm sua origem em Jesus, no princípio, podemos ter a esperança de que no final ele completará o que começou, pois ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eu me lembro que certa vez o Papa Francisco disse que Deus não é um mágico com uma varinha de condão para criar o universo, a vida na Terra em 6 dias. Eu preciso discordar aqui do Papa Francisco, com todo o respeito, mas o meu Deus é todo poderoso. E se ele quisesse criar o universo em 6 segundos, se ele quisesse criar a Terra e a vida nela em 6 milésimos de segundo, ele o faria. Mas ele, na sua soberania, escolheu fazer isso em 6 dias literais, reservando o sábado, o 7º dia, para a celebração dessa criação. Ele fez isso também pensando em nós, seres humanos temporais, que iriam funcionar nessa semana e guardar o sábado. Aliás, pesquise um pouquinho sobre o ciclo circasseptano e você vai perceber que o nosso organismo, a vida na Terra, ela está ajustada justamente para ciclos de 7 dias. Isso é fantástico, ou seja, tanto a semana da criação quanto o nosso funcionamento metabólico, orgânico, estão relacionados. Por quê? Porque nós viemos da mesma mão, do mesmo Deus Criador. Tanto o planeta quanto a vida e nós viemos desse mesmo Deus, que criou a vida aqui, repito, em 6 dias literais de 24 horas, sendo sucedidos pelo sábado, o memorial da criação. A lição de domingo termina com essa pergunta: que diferença faz saber que fomos criados por Deus?
Se não acreditássemos nisso, será que consideraríamos a nós mesmos e aos outros de maneira diferente? Por quê? Eu creio que consideraríamos os outros diferentes, sim. E eu vou usar mais uma vez aqui um exemplo de Darwin, mas não do livro mais famoso e conhecido dele, de um outro livro chamado A Origem do Homem. Nesse livro, Darwin apresenta ideias racistas. Ele chega a sugerir que a raça, eu não gosto de usar essa expressão para etnias, né? Mas ele chega a sugerir que a raça caucasiana ou branca, ela seria superior à raça negra, porque seria essa então inferior evolutivamente falando. Isso é um absurdo. No modelo criacionista, nós somos irmãos. Brancos, negros e amarelos são apenas diversificação que ocorreu, mínima, né? Convenhamos, na espécie humana. Porque, a despeito dessas diferenças de cor, de formato de tipo de cabelo, formato de nariz, etc., a despeito disso, geneticamente falando, somos todos humanos. E pode haver diferenças genéticas maiores entre um branco e um branco do que entre um branco e um negro, porque os genes que codificam função, a expressão da cor da pele, o tipo de cabelo, enfim, são tão mínimos em comparação com outros que chega a ser um absurdo chamar de raça negra ou raça branca. Portanto, criacionistas não têm motivo algum para ser racistas, porque eles entendem que somos todos descendentes de um mesmo casal. Somos todos, portanto, filhos de um mesmo pai, Deus, e por herança genética de Adão e Eva. Somos todos seres humanos. Há uma raça apenas, a raça humana. E tem outra implicação também muito séria, né? Esse aqui é um livro que eu comprei faz algum tempo, e é um livro muito interessante. Foi escrito pela secretária pessoal de Hitler, Traud Jung, até o fim. É o título do livro. E ela conta aqui, entre muitas outras coisas, ela faz aqui muitas revelações, ela que se arrependeu de tudo que viu e fez, né? Ela conta aqui que, na página 104, que Hitler tinha como livro de cabeceira Origem das Espécies. Ou seja, ele usou amplamente a ideia de seleção natural para levar avante suas ideias de eugenia, porque justamente com base na ideia de seleção natural, ele entendia que havia raças superiores às outras. Curiosamente, ele escolheu a dele para ser a superior, né? Muito esperto, né? E assim considerava os negros, também os homossexuais e outros, como sendo inferiores, e por isso ele entendia que ao matar essas pessoas estava dando uma mãozinha para a seleção natural, estava eliminando os mais fracos, os que não mereciam viver, como ele diz nesse parágrafo horrível desse livro. Então vejam que, sim, aquilo que nós cremos com respeito às origens tem implicações muito sérias em nossa vida, em nossa forma de pensar o mundo e também com respeito àquilo que pensamos do futuro. Se nós pensamos que viemos de um jardim nobre, que fomos criados por Deus à sua imagem, nós vamos entender a humanidade de um jeito. Mas se pensarmos que somos apenas macacos pelados, que nos originamos de uma caverna obscura, nós teremos uma compreensão também bem diferente do que é a humanidade e do valor da vida humana. Portanto, estudar o criacionismo tem que ver com o passado, o presente e o futuro, como você deve ter percebido já. Na lição de segunda-feira fala sobre os dias da criação. Existem pessoas que, e aqui eu volto a falar dos evoteístas, ou evolucionistas teístas, né? E eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui o link para um vídeo em que eu trato com mais detalhamento, um vídeo que eu gravei lá em Galápagos, inclusive, sobre essa questão do evolucionismo teísta e suas contradições, suas impropriedades. Bem, se Deus não criou a vida realmente em 6 dias, mas teriam sido, quem sabe, 6 eras ou milhares de anos, aqui nós temos uma série de implicações complicadas para entender, por exemplo, o mandamento do sábado. Porque lá em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 11, falando especificamente do 4º mandamento, lembrando que as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus, é um texto de Deus realmente, né? Não usou intermediários. Ali é dito que nós temos que lembrar de guardar o sábado, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, a lei de Deus reafirma a verdade de que o mundo foi criado em 6 dias, ou a vida no mundo foi criada em 6 dias. Se isso não é verdade, guardar o sábado é uma bobagem, né? Os judeus, os adventistas, estariam então celebrando uma coisa que não tem sentido, o 7º dia da semana. O fato é que a palavra Yom, especialmente quando ela é relacionada, está ali ligada a um numeral, como é o caso da criação, e foi tarde de manhã o dia 1º, tarde de manhã o dia 2º, essa construção sempre ela se refere a um dia literal de 24 horas. Ela ocorre mais de 100 vezes na Bíblia, e sempre que ela aparece desse jeito, ela se refere a um dia literal de 24 horas. Se fossem eras, não seria Ion, seria Eon, é um outro termo.
Além disso, tarde e manhã mostra realmente que tipo de dia é esse, a parte escura sucedida pela parte clara. É por isso que nós guardamos o sábado de pôr do sol, né? Porque biblicamente o dia começa com o pôr do sol, a parte da tarde, depois a parte clara, amanhã. Além disso, existem plantas que dependem totalmente de polinizadores, como abelhas e beija-flores, por exemplo. Então, as flores foram criadas num dia e os beija-flores e as borboletas aparecem, as abelhas, no outro dia. Se fossem dias de 1000 anos, digamos assim, mesmo que fossem 100 anos, as plantas que dependem de polinizadores teriam morrido todas. Não sobreviveriam, né, a um tempo tão longo, mas sobreviveram sim a meio-dia, aguardando a criação dos seus polinizadores. Então, crer que o relato da criação, dos dias da criação, eles seriam metafóricos ou um mito, isso viola totalmente a lógica e principalmente aquilo que a Bíblia fala. É bom lembrar também que Jesus se referiu a Adão e Eva como literais. Tanto é que Paulo considera Jesus como o segundo Adão. É bom lembrar também que Jesus se referiu ao dilúvio como literal, e eu já disse isso, não é? Então, entre esses pretensos defensores da Bíblia que adotam a evolução teísta e Jesus, eu fico com ele, que era um criacionista clássico, né? Um criacionista bíblico, porque obviamente ele criou, ele sabe como foi. Entre esses cientistas que lançam dúvidas sobre o relato da criação e Jesus, eu não tenho nem dúvida de ficar com ele, que é o Criador, que é o Todo-Poderoso, que é aquele que sabe como foi que as coisas aconteceram, porque ele protagonizou esses acontecimentos. A lição diz: os 7 dias da criação devem ser entendidos como uma unidade completa de tempo, introduzida pelo número cardinal Ehad, ou 1, seguido por números ordinais, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Além disso, a natureza literal do dia foi tomada como certa quando Deus escreveu com o próprio dedo o 4º mandamento, como eu já disse. E aqui no finalzinho da lição diz o seguinte, uma pergunta, né? Além da criação em Gênesis, temos a recriação na segunda vinda de Cristo, quando Deus transformará a mortalidade em imortalidade, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Isso está em 1 Coríntios 15, 52, e também encontramos isso lá em Tessalonicenses capítulo 4. Né? Se Deus recria instantaneamente, por que ele usaria bilhões de anos para a primeira criação, como ensina a evolução teísta? Realmente não faz sentido. E eu repito, é lançar dúvidas sobre o poder de Deus. Terça-feira, o sábado e a criação. Bem, eu vou mais uma vez deixar para você aqui uma tarefa de casa, um vídeo em que mais de uma hora cerca de uma hora, eu trato sobre a verdade do sábado ao longo das escrituras e da história. Espero que você assista esse vídeo e recomende às pessoas que têm dúvidas sobre a perenidade, santidade do sábado. O texto é conhecido, Gênesis 2, 1 a 3, depois Êxodo 20, que é o mandamento, Marcos, que fala que o sábado foi feito para o homem, não o homem por causa do sábado, ou seja, o sábado foi dado para a humanidade. A palavra homem aqui em Marcos, em grego, né, é anthropos, ou seja, a humanidade. O sábado foi feito para a humanidade. Além do mais, quando o sábado foi feito, lá em Gênesis 2, 1 a 3, ali é dito que quando Deus criou a vida na terra, ele abençoou, santificou e descansou nesse dia. Né? Ele fez 3 coisas muito importantes no dia do sábado, no 7º dia. Quando Deus fez isso, só existiam Adão e Eva, não havia judeus na terra, porque tem pessoas que dizem que o sábado é só para os judeus. Como assim? Se o sábado foi dado para Adão e Eva, e quanto eu saiba, Adão e Eva não eram judeus, nem brasileiros, nem chineses, nem americanos, eles eram Adão e Eva, homem e mulher. O sábado antecede a nação judaica. E quando Marcos diz que ele foi dado para a humanidade, reafirma essa verdade. Poderia citar aqui também, não está na lição, mas Isaías 56, Isaías 58 também, textos que falam da universalidade do sábado. Ali Deus diz que até os estrangeiros que se unissem ao povo de Israel deveriam guardar o sábado. Então não há justificativa para dizer que o sábado teria sido um mandamento apenas para qualquer um povo, né? Ele é para a humanidade. Enfim, e quando Deus abençoa alguma coisa, santifica alguma coisa e põe à parte, quem é o ser humano para tirar essa bênção? O domingo não foi abençoado por Deus, a segunda também não. O sábado foi abençoado e posto à parte. Semelhantemente ao dízimo, por exemplo, que é uma parte do nosso recurso que são postas à parte, que é posta à parte para um fim sagrado específico, o sábado é um dia da semana, aparentemente comum, parecido com os outros, mas que é colocado à parte para uma finalidade específica, para uma adoração mais intensa a Deus, para um serviço desinteressado e não onerado
não remunerado pelas pessoas, um dia para celebrar a criação de Deus. É o dia da natureza, o dia da terra, não um dia que estão apresentando aí como sendo o dia da terra, que não é. Bem, o sábado não era somente para o povo hebreu, mas para toda a humanidade. Nenhum outro dia na Bíblia recebeu essas 3 designações. Contudo, essas 3 ações foram repetidas no 4º mandamento, quando Deus escreveu com o próprio dedo e apontou para a criação como fundamento para o sábado. Por que guardamos o sábado então? Porque somos legalistas? Porque achamos que a salvação é pelas obras? Porque pensamos que só os que guardam o sábado serão salvos? Nada disso é verdade. Os que falam isso estão, na verdade, levantando falso testemunho. Nós guardamos o sábado porque já somos salvos pela graça, porque reconhecemos que Deus é o Criador e queremos toda semana, ao entrar nesse templo no tempo, celebrar o poder criador do nosso Deus. E Apocalipse capítulo 14, verso 7, prevê a restauração dessa verdade. Então você vê de ponta a ponta o sábado, né? Lá na criação e lá no Apocalipse. Ali no verso 7 do capítulo 14 é dito que entre a proclamação da mensagem final para este mundo está a de que Deus criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Uma fraseologia muito própria lá de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Então uma restauração da fé no Deus Criador, envolvendo também a guarda do sábado. Que quarta-feira, criação e casamento. Muito importante isso aqui também. E você deve estar percebendo, se é que não percebeu ainda, né, que Satanás tem um interesse muito especial em atacar 2 instituições especiais, o sábado e o casamento. Ambas vêm lá do Éden. Ambas são instituições edênicas. Ambas são sagradas. E o casamento, por mais que as pessoas tenham deturpado esse conceito, inclusive o dicionário Michaelis, alguns anos atrás, teve que redefinir o verbete, colocando, antes era casamento, união entre um homem e uma mulher. Depois mudaram para casamento, união entre 2 pessoas. Você vê que, percebe que a cultura vai se sobrepondo à revelação divina. Na Bíblia é muito claro isso, Gênesis capítulo 1, 26 a 28, depois Jesus repete isso nos evangelhos. Casamento é a união sagrada entre um homem e uma mulher que deixaram pai e mãe, não mãe e mãe, pai e pai, deixaram pai e mãe e que devem, assim, constituir uma família, quando tiverem maturidade suficiente para isso. Apresenta o sexo também como resultado dessa união, e não antecedendo a união. Deixará pai e mãe, ou seja, maturidade, unir-se-á à sua mulher, casamento abençoado por Deus, e se tornarão uma só carne. O sexo foi criado por Deus, é uma bênção de Deus para ser praticado no contexto certo, na hora certa e com a pessoa certa, num contexto que é chamado de casamento. Então a Bíblia apresenta o casamento como sendo isso, uma relação heteromonogâmica. Por mais que tenham deturpado, e veja como é grave quando as pessoas relativizam Gênesis, quando dizem que aquilo é um mito. O próprio casamento passa a perder o seu sentido, passa a perder o seu caráter sagrado. Para nós não, porque nós somos criacionistas e cremos que o relato da criação é literal. E portanto nós cremos que o casamento ele continua sendo uma instituição sagrada, uma instituição abençoada por Deus, que envolve a união abençoada de um homem com uma mulher. Um para um homem e uma mulher. 2 iguais, mas diferentes. Quando Adão contempla Eva pela primeira vez, ele diz: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela me completa, ela é minha companheira. Então tem que ser igual, mas diferente, para poder haver essa complementaridade. Bem, e a lição termina na quinta-feira falando sobre a criação, a queda e a cruz, e mostra mais uma vez aqui, reforça o conceito de que todos esses eventos importantes estão relacionados. A criação, a queda no capítulo 3 e a cruz como a solução para essa queda, ou seja, a cruz é a garantia de que um dia nós teremos de volta o Éden restaurado. A cruz é a garantia de que Deus pagou o resgate e que nós poderemos viver para sempre com Ele no lar restaurado, na terra recriada, nova terra. A lição de quinta termina dizendo o seguinte, que se a morte não está relacionada com o pecado, então o salário do pecado não é a morte. E Cristo não teria razão para morrer pelos nossos pecados. Portanto, a criação, a queda e a cruz estão intimamente ligadas. O primeiro Adão está ligado ao último Adão. A crença na evolução darwinista destruiria o próprio fundamento do cristianismo, mesmo que algum conceito de Deus seja inserido no processo. Evolução teísta, como diz um amigo meu cientista, é a mistura de má teologia com péssima ciência. Porque quando corretamente compreendidas, como diz Ellen White no livro Educação, tanto a ciência quanto a Bíblia e a revelação escrita estão em plena harmonia. Então, quando há compreensão adequada de ambas, elas estão de mãos dadas, como já mostraram vários cientistas do passado e mostram no presente. Isaac Newton, Copérnico, Galileu e tantos outros.
Estude esse assunto. Semana que vem nós temos aqui Gênesis, o fundamento da criação, parte 2. A Terra é plana. A criação na literatura antiga, Gênesis versus paganismo, a criação e o tempo, a criação nas escrituras. É muito assunto interessante, importante e que temos que estar bem fundamentados aqui na palavra de Deus e com bons argumentos científicos a fim de defender essa verdade que cada vez mais se torna exclusiva praticamente de um povo que guarda o sábado, os mandamentos de Deus e insiste em crer que o mundo foi criado em 6 dias, sucedidos pelo sábado, o memorial da criação. Defenda isso com convicção, com coragem, porque assim você está de acordo com a palavra de Deus e com a ciência, a verdadeira ciência que Deus também estabeleceu. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a você, sua família e o nosso preparo para a volta de Jesus.